Hoje eu vou te explicar por A mais B se estamos ou não em um bom momento para poder comprar Bitcoin. Não só Bitcoin, como também outros ativos cripto. Nós vamos olhar para o ciclo do Bitcoin e nós vamos entender se já estamos próximo do fim ou não. Diante a isso, a gente pode tomar uma decisão de compra ou não compra desse ativo. Se a gente vai participar ou não dessa festa de exponencialidade das criptos. Bom, Guitelis na área. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante. Mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, se a gente for analisar exatamente a quantidade de dias ali que a gente tem do ciclo do Bitcoin após a sua formação de fundo, após aquele momento que a gente encontra o preço mínimo ao longo do bear market, a gente consegue traquear e visualizar quantos dias nós tivemos de ciclo de movimentação de alta nos últimos movimentos. Olha só, se a gente olhar exatamente para o segundo ciclo que nós tivemos ali, que é exatamente essa linha vermelha aqui, podemos visualizar que a gente teve ali mais ou menos 744 dias de ciclo de mercado, do fundo até sua formação de topo. Quando a gente olha para o terceiro ciclo, nós observamos ali que tiveram 1.062 dias, e quando a gente olha para o nosso último ciclo, a gente teve ali também na casa dos 1.000 dias. Quando a gente faz aqui mais ou menos uma média aqui, meio de cabeça, a gente pode visualizar que está em torno ali de 900 dias de ciclo. Se nós observarmos esse ciclo que nós estamos, que é o quinto ciclo das criptos, podemos visualizar que a gente só teve 560 dias. Até mesmo se a gente comparar com o nosso ciclo mais curto, a gente consegue visualizar que ainda faltam 200 dias de ciclo. E se for considerar essa média aí de 900, a gente está falando que ainda teria mais 400 dias de ciclo de mercado. Bom, eu não sou uma pessoa que gosto muito de cravar data, olhar especificamente para quantos dias faltam, que dia que vai ser a reversão, qual que vai ser o mês da movimentação de baixa ou o mês da movimentação de alta. Eu não gosto muito de olhar para datas. Eu gosto de olhar para dados e entender exatamente os dados mais aprofundados, se a gente já chegou dentro de uma exaustão ou não. Recentemente a gente passou por um topo periódico, mas quando a gente identifica esse topo, entende que ele é periódico, significa que a gente ainda tem bastante espaço para subir em um topo cíclico. Então, quando a gente olha para o ciclo do Bitcoin, ainda falta bastante coisa acontecer, falta bastante água para poder rolar. Se a gente analisar o ciclo após o halving, e nós sabemos que o halving ele é um evento chave dentro das criptos, chave dentro do Bitcoin, a gente pode avaliar que, cara, halving aconteceu esses dias. A gente tem 34 dias ali que houve o halving. Veja como que é a exponencialidade do ciclo após o halving. A gente tem ali mais 400 dias pela frente de movimentações de alta. Então, para responder já a pergunta que eu te fiz no vídeo, se a gente ainda está dentro de uma fase de oportunidade ou não, a resposta ela é clara, ela é sim. E eu não vou te enrolar até o final desse vídeo aqui para simplesmente falar para você só no final que é sim. A gente ainda está em um bom momento de aporte. Nós ainda conseguimos multiplicar muito dinheiro dentro do mercado cripto, mesmo entrando nesse momento que nós estamos. Obviamente, quem está há mais tempo já fez lucro até aqui, já toma decisões de proteção, por exemplo, mas quem está entrando agora nesse jogo ainda tem a oportunidade de pegar algumas multiplicações. Você vai pegar multiplicações, por exemplo, de 15 mil a 70 mil? Obviamente que não, porque isso já aconteceu. Mas você pode pegar multiplicações de 70 mil a 100 mil a 140, e a gente vai falar nesse vídeo por que eu estou falando desses targets de 140, por exemplo. Bom, então quando a gente olha para o ciclo, ainda tem muita coisa a acontecer. Se nós avaliarmos o ciclo passado e entender exatamente aonde são as regiões de formação de topo, a gente consegue identificar que as regiões de formação de topo, elas são constituídas quando a gente tem de 80 para mais % de risco. Isso significa que quando a gente
rompe ali a região de 80% de risco, 90% de risco, até 100% de risco que nós chegamos, nós estamos dentro de uma região de topo. Olha só, essas bolinhas vermelhas aqui são exatamente o olho da mosca, exatamente os topos que nós tivemos em todos os ciclos. Esse topo é constituído a partir de 80% de risco. Nós ainda não chegamos dentro do 80% de risco no Bitcoin. E você pode até se perguntar, tá, mas por que você avalia tanto assim o Bitcoin? Entenda que o Bitcoin ele é o benchmark, ele é exatamente quem mostra para o mercado qual que é a direção. O Bitcoin ele vai falar para todas as criptos para onde que nós estamos indo. Se estamos indo em direção de buscar um novo topo ou se estamos indo em direção de buscar um novo fundo. Com isso, a gente consegue nos antecipar para os movimentos em outros ativos e entender qual que é a direção do mercado cripto. Então entenda que sempre que você for analisar um setor em específico, você deve olhar para o benchmark, analisar o benchmark e entender qual que é a direção dele e quais são as probabilidades daquele benchmark. Se você olhar só especificamente para um ativo e não olhar para o benchmark, isso é um problema, porque você não sabe qual que é a direção daquele ativo, daquela bússola daquele grupo de ativos, entende? Então, a gente tem que sim olhar para o Bitcoin, a gente tem que avaliar o Bitcoin para entender se ainda temos oportunidade na mesa ou não. Inclusive, quando a gente avalia as fases do ciclo ali, né, em termos de capitulação, em termos de otimismo, em termos de euforia, e de uma maneira lógica, sem ser através de achismo, sem ser através de eu acredito que estamos dentro da fase eufórica, eu acredito que estamos dentro da fase de otimismo. Sem o achismo, a gente tem indicadores que eles vão avaliar exatamente o lucro e o prejuízo dos investidores acumulado, e através disso a gente consegue saber se estamos dentro de uma fase eufórica ou dentro de uma fase de capitulação ou dentro de uma fase de medo. Veja que todos os ciclos eles passam por todas as etapas do sentimento, capitulação, esperança, otimismo, crença, e a gente ainda não chegou dentro da fase de euforia. É exatamente essa fase azul que nós temos aqui em cima. Então a última fase do ciclo, ela ainda não aconteceu. Olha que louco. A gente começou fazendo essa análise aqui, entendendo que em termos de datas, a gente ainda tem bastante dias pela frente para poder subir. E nós estamos cavando dentro das informações para entender com outros argumentos de números, por exemplo, que é esse indicador que eu mostrei para você, o NUPL, olhando para o lucro acumulado ou para o prejuízo acumulado dos investidores, entendendo se a gente já chegou dentro da fase de capitulação, se a gente chegou dentro da fase de euforia ou não. E está claramente aqui diante da nossa frente que a gente não vivenciou a última fase do ciclo ainda. Então significa que nós temos espaço para poder subir um pouco mais. Além disso, se a gente avaliar exatamente a relação de lucro realizado e crescimento do mercado, a gente consegue traçar alguns alvos, que é exatamente essas linhas que você está vendo aqui na sua frente. Você não precisa entender o que é esse gráfico aqui, ele é o MVRV, tá? Market Value sobre Realized Value, não precisa entender nada disso. Deixa que eu te explico como que isso daqui funciona. Entenda que abaixo da linha verde aqui, ó, quando essa linha laranja, né, esse gráfico em laranja, ele está abaixo dessa linha verde, nós temos o preço do ativo descontado. O preço do ativo ele está mais barato do que o custo médio de todos os investidores. E quando a gente está dentro dessa região, é a região de capitulação também do NUPL, então é a região que a gente gosta de comprar bastante, que a gente gosta de aportar bastante. Depois a gente volta a subir aqui nessa linha laranja, que é exatamente o MVRV intradiário, e veja que a gente chega até essa linha azul aqui. Essa linha azul aqui, ela fala para nós aonde que está o real otimismo do mercado em termos de realização de lucro. Quando a gente olha para essa linha azul aqui, ela faz uma grande diferença do sentimento do mercado. Veja só, nesse momento é muito mais fácil você olhar para as pessoas e perguntar se elas estão otimistas ou pessimistas com o Bitcoin. E elas vão te responder que elas estão otimistas. E lá no fundo do mercado era mais difícil você encontrar alguém que queria falar sobre cripto. No Natal de 2022, por exemplo, ninguém queria comentar sobre cripto.
certeza que no Natal de 2024, esse vai ser o tema da mesa. Porque nesse momento o mercado está subindo, as pessoas estão mais otimistas e elas querem comunicar. Pensa comigo, se você faz um investimento em Bitcoin e o preço do ativo ele está desvalorizando, é que aquele seu investimento ele está te dando prejuízo na tela. Você não tem coragem de falar para as outras pessoas, você não tem culhão para expor como estão os seus investimentos. E quando as pessoas te perguntam, e aí, como tá as criptos? Você até foge daquele assunto. Agora, quando você faz um investimento em cripto ali, em Bitcoin, e o negócio começa a valorizar, começa a subir, é aprovado o ETF, as coisas começam a ficar super positivas, você se sente o super-homem e você começa a comentar com todo mundo, até mesmo com o porteiro do seu prédio, é capaz de você virar para ele e falar que você está investindo em Bitcoin, porque naquele momento você está no lucro. Esse sentimento, ele é positivo em um determinado momento. E esse é o sentimento que nós estamos vivenciando agora. Como eu falei para você, Natal de 2024, todo mundo vai querer comentar sobre cripto. Então, quando a gente olha para esse sentimento aqui, estamos em um bom momento. E acima dessa linha vermelha aqui, a gente tem a real euforia do mercado acontecendo. E é aquele momento onde a gente vai ter as maiores realizações de lucro. É o momento que os grandes investidores vão sair do jogo e também é o mesmo momento que você vai ver Bitcoin nas manchetes de jornal, que você vai ver o Bitcoin no Fantástico, que você vai ver simplesmente todo mundo falando sobre Bitcoin. Inclusive, até aquelas pessoas mais velhas que criticavam aquela tese, elas vão lhe perguntar sobre Bitcoin. Esse vai ser um momento eufórico e a gente vai conseguir identificar isso através de gráficos. E veja que a gente ainda não chegou dentro dessa região vermelha, dessa linha vermelha aqui, nós temos bastante espaço para poder subir até essa linha vermelha. Mas veja que sempre que a gente está em busca dessa linha vermelha, a gente dá uma pernada muito forte. E é sobre isso que a gente tem que capturar essa última movimentação em rumo à euforia. Olha só. A gente consegue traçar alguns alvos, lembra que eu comentei com você que acima de 80% a gente começa a encontrar regiões de topo do mercado, então a gente consegue plotar aonde que são essas regiões de 80%, 90% e 100% de risco. Se a gente olhar para 80% de risco, estamos falando de Bitcoin em 96 mil dólares. Se a gente for falar de 100% de risco, estamos falando de Bitcoin a 140 mil dólares nos próximos 400 dias. Lembra que a gente começou a nossa análise e a gente entendeu que temos mais ou menos 400 dias para continuar subindo. Ou seja, a gente está falando de Bitcoin exatamente na casa dos 100 mil dólares ou até mais, 140 mil dólares. Eu não sei qual que é o preço específico e eu não sei qual que é a data específica que tudo isso vai acontecer, porque eu não tenho bola de cristal, mas eu consigo analisar os dados, entender as probabilidades, olhar para o passado, entender o que aconteceu naquele passado, através disso, fazer um planejamento para caso aquilo aconteça no futuro. Então, quando a gente olha para esses targets aqui, até mesmo o target mínimo ali, que é 96 mil dólares, poxa, ainda estamos em boas regiões de compra. Respondendo agora com dados ali, se a gente ainda tem oportunidades ou não de comprar Bitcoin, sim, claramente nós temos oportunidades de comprar Bitcoin pensando no longo prazo. E pensando no longo prazo, você nem quer saber o que está acontecendo dentro de gráficos diários, porque afinal de contas, se nós estamos falando sobre 400 dias, a gente está falando sobre semana após semana ali. Então, se a gente olhar e entender que podemos chegar dentro dessa região de 96 mil dólares ou até mesmo 140 mil dólares aqui, ainda temos uma grande oportunidade. É a nossa maior oportunidade de investimento? Não, não é a maior oportunidade de investimento. A maior oportunidade de investimento foi aqui atrás. Veja o tamanho dessa pernada e veja o tamanho da próxima pernada que nós temos. Mas você ainda tem uma grande oportunidade diante da sua frente. Uma oportunidade de você ainda conseguir entrar dentro desse barco antes que seja tarde. Saca só, eu te mostrei alguns dados aqui que vai existir a euforia, vai existir uma região de topo.
Não caia nessa falácia de que Bitcoin só se compra, não se vende. Não caia nessa ladainha de que a alta ela é infinita. Ela não é infinita. Bitcoin ele é um ativo de investimento. Todos os ativos de investimento ele tem um ciclo. Ele tem o seu tempo para constituir um fundo e o seu tempo para constituir um topo também. Porque as pessoas que compraram em 15 mil dólares, se acha que elas não vão vender em 100 mil dólares, em 140 mil dólares? Obviamente que elas vão vender. Porque quem entende de ciclo de mercado sabe que depois de uma formação de topo cíclico, a gente vai ter um longo bear market e você tem a oportunidade de comprar um ativo mais barato do que aquilo que foi o seu topo. Foi exatamente isso que eu fiz em 2021 a 2022, onde eu fiz as minhas saídas em 52 mil dólares em 2021 e recomprei tudo em 2022 na região dos 20 mil dólares e hoje nós estamos buscando um novo topo. Próximo topo do mercado, farei a mesma coisa, a minha distribuição, a minha venda para fazer a reacumulação lá embaixo. Não gosto dessa tese de que só se compra, não se vende. Se você saber o time de comprar e o time de vender em momentos cíclicos, pode ter certeza que você vai conseguir alcançar a sua liberdade financeira de uma maneira mais rápida do que de você simplesmente rodar e esquecer aquele ativo. Lembre-se, para você enriquecer, para você ter a sua liberdade financeira, você precisa saber realizar os seus lucros também. Bom, essa foi a nossa análise de hoje, te explicando que a gente ainda tem bastante chão pela frente, te explicando que ainda é oportunidade de compra pensando no longo prazo. Como hoje é sexta-feira e ontem foi quinta-feira, ontem eu falei para vocês que era sexta-feira, mas acabei fazendo uma confusão na minha cabeça. Como hoje é sexta-feira, eu lhe desejo um ótimo final de semana e na segunda-feira que vem eu tô de volta aqui no canal te trazendo mais conteúdos como esse daqui, te explicando sobre o ciclo do mercado, sobre as criptos, fazendo uma análise para você e mostrando a minha visão como analista. Na segunda-feira a gente olha mais para o curto prazo, entendendo o que pode acontecer dentro da semana, se são movimentações de alta, movimentações de baixa, mas saiba que no longo prazo estamos diante de uma oportunidade ainda. Essa oportunidade, ela não será para sempre. Forte abraço, ótimo final de semana e eu te vejo de volta aqui no canal na segunda-feira que vem. Valeu!